Olá, Sociedade de Consumo Pop, esse é o Keeping Up with the Peixotos em edição extraordinária, porque acabamos de ter a notícia de que James Earl Jones nos deixou, mais uma grande estrela do cinema e de outras artes que se vai. James Earl Jones com 93 anos, ele já tinha se aposentado, estava vivendo uma vida tranquila, um fim de vida confortável e faleceu em sua própria casa, em decorrência de problemas relacionados à idade. James Earl Jones, então, dá seu adeus final, ele que é super importante pra gente, que gosta de cultura pop, gosta de cinema, de entretenimento, e fez vários papéis memoráveis. Claro, a gente não pode deixar de falar do Darth Vader. Ele é a voz norte-americana principal do Darth Vader, que aliás tem uma história interessante, que a voz ia ser do David Prowse. O David Prowse chegou a gravar a voz do Darth Vader em cena, com a máscara. Só que George Lucas não ficou satisfeito com a voz do David Prowse, que era realmente muito fraca, e contratou o James Earl Jones para fazer um voice-over, fazer uma dublagem, uma voz por cima da voz da interpretação física do David Prowse, o que deixou o David Prowse pistolaço, porque ele esperava até o dia da estreia que a voz do Darth Vader ia ser a voz dele. Imagina o cara sentado lá e vem a voz do James Earl Jones, muito melhor que a dele. Deve ter sido difícil. Mas James Earl Jones não apareceu como Darth Vader, ele já tinha uma história riquíssima no cinema desde então. Não só no cinema, nos musicais, Broadway, teatro, televisão. Ele é um dos poucos atores, era um dos poucos atores em atividade, que tinha o EGOT, que é a junção de todos os principais prêmios de entretenimento nos Estados Unidos. Então ele tinha um Emmy, que é o maior prêmio da televisão, ele tinha um Oscar, ele ganhou um Oscar honorário pelo Lifetime Achievement, ele tinha um Oscar, ele tinha um Emmy de televisão, um Oscar do cinema, ele tinha um Grammy por discos de narração, né, contando histórias, a voz também, tipo audiobook. Então ele já tinha ganhado o Grammy. E finalmente o Tony, que é o prêmio dos musicais, é um prêmio do teatro musical no teatro, né? Um prêmio de teatro nos Estados Unidos, é o mais alto prêmio de teatro que existe por lá, e ele também venceu. Então ele venceu em todas as categorias possíveis. E ele aparece para o mundo como a grande esperança branca, que começa no teatro e vai para o cinema depois. Ele vai ser indicado para vários prêmios por essa atuação. Ele vai estar no filme do Kubrick, que é muito interessante, se você não viu ainda, corre atrás para ver, O Senhor Fantástico. É um filme sensacional, em preto e branco ainda, do Stanley Kubrick, e tá o James Earl Jones lá. Ele também tem alguns papéis muito divertidos, que eu gosto bastante, como por exemplo o rei Geoff Joffrey, no Um Príncipe em Nova York, com Eddie Murphy. Ele é o pai do Akin, também com todo o seu vozeirão e sua pose. Tem um filme que chama Uma Escola Muito Louca, e que eu não sei o nome em inglês, mas é um filme que hoje jamais seria feito, controverso demais, onde um estudante, que é interpretado pelo Sir Thomas Howell, ele toma umas pílulas para ficar com a pele escura para entrar na universidade pelo sistema de cotas. E tem toda a discussão sobre isso, sobre racismo, sobre... eles chegam numa conclusão, apesar do tema tem blackface, um negócio que hoje em dia é ser impossível de fazer, mas eles chegam a uma conclusão muito interessante. O James Earl Jones é o professor, é o único professor negro da universidade, e ele orienta o personagem de Thomas Howell, e tem essa conclusão legal que eles fazem no final, que eu poderia voltar, então nunca saberei o que é ser negro de verdade, porque eu tenho escolha de voltar a ser branco se eu quiser. E os negros não têm essa opção. Então tem essa discussão, acaba que o filme tem uma sacada boa no fim. E o James Earl Jones está lá. James Earl Jones também, o Tulsa Doom, no já clássico, Conan o Bárbaro, também está lá com a sua franjinha, muito chique. Ele lutou na Guerra da Coreia. Ele saiu da universidade, foi lutar na Guerra da Coreia. Não sei se entrou em combate ou ficou só no treinamento, mas quando voltou aí se dedicou mesmo à atuação, foi ser faxineiro enquanto ele se dedicava aos estudos de atuação, e teve uma vida enorme, riquíssima, né? E recentemente ele faz a voz do Mufasa, do pai do Rei Leão. Muita gente assistiu esses filmes todos, do Star Wars, de Rei Leão, dublado.
Eu sei que tem muitos inscritos aqui no canal que preferem dublado, acompanham os dubladores, acompanham as dublagens, mas a voz de James Earl Jones sempre se destacou no original em inglês, e ele é a voz do Mufasa, o pai do Simba, o pai do Rei Leão. Que agora vai ter um filme, né? Que infelizmente o James Earl Jones não vai conseguir assistir o filme do personagem que ele deu vida nas telas, dando a voz dele, emprestando a voz dele para o Mufasa, que dá aquela impostação de rei também, e aquilo tudo. Era um dos poucos dubladores negros no original, o Rei Leão, era ele e o Whoopi Goldberg, eram todos os dubladores brancos, o Simba era o Matthew Broderick, e emprestou também seu talento e sua voz. Recentemente ele tinha, antes de se aposentar, ele tinha negociado o uso da voz dele, para que a voz dele continuasse a ser usada por inteligência artificial. Ele é um dos primeiros atores que emprestou sua voz, liberou sua voz, através de contratos, né, com a família, para que ela fosse usada em futuras participações, por exemplo, se precisassem do Darth Vader de novo, poderiam fazer a voz dele por inteligência artificial. Isso foi controverso na época, foi discutido, mas ele acabou fazendo isso mesmo, e agora que ele não está mais entre nós, fica essa possibilidade de trabalhar, continuar trabalhando a voz do James Earl Jones, mesmo após a sua morte, com a bênção do próprio ator, que quer ver sua voz sobrevivendo a sua vida, e os familiares também, que concordaram, obviamente. E então é uma possibilidade da gente continuar ouvindo James Earl Jones, novos trabalhos agora por inteligência artificial, um negócio super polêmico, mas está autorizado. E a gente fica aqui com essa homenagem. A voz, por inteligência artificial ou não, ela é eterna, ela fica lá para sempre nos filmes, nas séries, nas participações especiais cômicas que ele fez, relembrando Darth Vader em várias ocasiões, em séries de comédia. Ele aparece num episódio também muito bom com o pessoal do Big Bang Theory. Então é um cara que fez bastante coisa. Esse trabalhou. Esse trabalhou com tudo que gostava e deixou um legado impressionante de trabalhos e vários prêmios conquistados por merecimento por esses trabalhos. E fica aqui a homenagem do Quatro Coisas também a James Earl Jones, que se vai, mas fica um pouquinho com a gente. Cada vez que a gente ouvir aquela respiração, a gente vai lembrar do James Earl Jones para sempre. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Valeu mesmo, deixe isso aqui, seus comentários, qual foi a primeira vez que você se deu conta que James Earl Jones fazia uma voz interessante, ou que aquele ator em tela era o Darth Vader. Escreve aqui e daqui a pouco a gente volta com mais uma cultura pop aqui no Quatro Coisas. Até mais, até breve, até já.